aqui a gente vai falar sobre da onde que tiraram esse cubo mágico que aparece agora for Laufey, de que mitologia ele seria e qual seria essa espada aí, e também porque esses personagens novos podem indicar que na verdade a Fei seja um personagem também de uma outra história além da mitologia nórdica. Vambora. Okay, I think they're gone. Just be careful. Fresh air. Oh, you're different. You're a cube. Talking. You know what? It doesn't matter. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. And my name is Rue. The cube is Frank. Bem, pra quem não sabe o que tá acontecendo, né, saiu o trailer for Laufey, e lá nesse trailer aparece a Fei indo para o mundo dos mortos ali, dos deuses, e sendo colocado em uma prisão. E ali dentro dessa prisão, ela acaba conhecendo os seus parceiros na história, meio que seria o Atreus dela, né, só que bem melhor que o próprio Atreus. É uma espada mágica que tem uma fita em cima que fala, e também um cubo mágico, um cubo cósmico, que também fala. O nome da fita seria Rui, se eu não tô enganado, e o nome do cubo é Frank. Aparentemente são personagens novos, pelo menos no trailer, mas se a gente for pesquisar um pouquinho mais, pode ser que na verdade esses personagens também sejam mitológicos, também sejam personagens de certas mitologias. E lá na minha análise do trailer, né, onde eu falo sobre todas as diferenças mitológicas que apareceram, inclusive vai estar no card na descrição pra você, caso você tenha interesse, eu falei que essa espada aí poderia ser várias espadas mitológicas diferentes, e realmente pode, porque ela combina com muita coisa. Primeiramente porque ela tá dentro de um cubo, né, sendo uma referência aí, por exemplo, a Excalibur, a Gran, ou até mesmo certas outras espadas ali do Rei Arthur, né, como a espada do Galahad, que eu já falei pra você. No caso da espada do Galahad, segundo conta a história, ele estava sentado ali no assento perdido ali da Távola Redonda, né, que é um assento reservado para o maior cavaleiro de todos, era ele mesmo. Em certo momento as pessoas vieram chamar ele para ver o que estava acontecendo lá fora, porque eles viram uma pedra com uma espada flutuando ali no rio. Aí o Galahad saiu e só ele conseguiu puxar essa espada. Inclusive tem outras espadas lendárias do universo de Rei Arthur que podem ser essa também. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso também, que eu vou deixar para vocês aí. Só que depois que eu comecei a pensar um pouquinho mais e reolhar os jogos aí de God of War, né, eu percebi que eles já tinham começado a misturar as mitologias muito antes de aparecer o God of War Laufey. Inclusive misturando personagens das mitologias, né? Por exemplo, o próprio Kratos na mitologia nórdica tá fazendo o papel do Farbal, que é o pai do Loki na mitologia nórdica. E outro exemplo muito claro também é no final de God of War Ragnarok, quando aparece o Kelp, que é uma criatura celta, e no próprio final ali do God of War Ragnarok, quando eles saem de cima do Kelp lá para falar com as Nornas, começa a tocar uma musicazinha celta. O esconderijo do destino. E as próprias Nornas chamam Mimir, que de fato é um deus nórdico que existe, é um deus Vanir, de Puck, o Robin Boa Caça, o Robin Bom Companheiro. E o Puck é um personagem que faz parte da história do Shakespeare, né? O Sonho de uma Noite de Verão. Ele é uma fada, um goblin, um hobgoblin, enfim. Ele é muito famoso, que hoje em dia até faz parte da mitologia celta. Vocês, arquétipos lamentáveis, buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Puck. Bem, pensando isso então, que essa espada aí pode ser várias espadas lendárias combinadas em uma só no universo de God of War, eu resumi minha opinião de que essa espada aí na verdade pode ser apenas duas. Pensando nisso e também no fato de que no próprio trailer surge a pergunta se a Fei seria digna de pegar a espada, né? Rue? I think you should give her the sword. How do I know I can trust her? I'll give it back. I promise. Okay. Take it. Então, quais seriam essas duas espadas que eu estou pensando? Bem, essa espada aí pode ser a Gran e a Excalibur em uma espada só, porque as duas têm uma história extremamente parecida. Vou começar aqui falando sobre a Excalibur, que é a mais conhecida das duas, né? A Excalibur, ela seria tanto a espada da pedra quanto a espada do lago que o Rei Arthur acaba recuperando depois. Inclusive, muita gente, em um shorts que eu fiz, né, explicando sobre essa teoria aí, falou pra mim, né, que não, a Excalibur não é o nome da espada da pedra. A espada da pedra não tem nome. Então, galera, eu tenho um livro aqui,
do Rei Arthur, que é esse livro aqui, tá vendo? A Morte de Arthur, de Thomas Molloy. É o único autor que fez uma história que tem começo, meio e fim do Rei Arthur. O resto é tudo histórias cortadas, né? Partilhadas aí. Ele junta todas as histórias em uma só. E aqui ele acaba chamando, sim, a Excalibur em alguns momentos, tanto sendo a Espada da Pedra quanto a Espada do Lago. Mas eu vou contar a história pra vocês, né? Bem resumido. O Merlin, ele precisava fazer com que o Arthur acabasse virando o rei. Então ele pegou uma espada, colocou em uma pedra e fez com que somente o Arthur conseguisse pegar essa espada, porque quem tirasse a Espada da Pedra seria o rei da Inglaterra, né? O rei da Bretanha. O Arthur consegue pegar essa espada, é uma espada que brilha mais que o próprio sol, derrota várias pessoas com ela, só que em um certo momento ele acaba enfrentando um guerreiro chamado Pellinor, que acaba quebrando a espada dele, e o Merlin leva ele até o lago, onde tem várias damas do lago, que não é somente uma, são várias. E nesse lago aí tem uma mão segurando a espada pra fora com uma bainha. Eles vão até lá, o Arthur pega essa espada e o Merlin fala pra ele tomar cuidado para ele não perder a bainha da espada, porque ela sim seria importante, não a espada em si. Porque com a bainha, enquanto o Arthur estivesse segurando ela, jamais morreria em batalha. Bem, esse daí é o resumo da Excalibur. E agora vamos para a grama para vocês verem como é extremamente parecida, mas você antes poderia deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e tudo mais que você já sabe, e também considerar se tornar membro aqui, que você tem acesso antecipado aos vídeos e também a vídeos exclusivos. Como esses daí estão aparecendo na tela, e o seu nome ficar eternizado aqui, como todo mundo que está aparecendo aí, beleza? Outra maneira de você me ajudar é você comprando os produtos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou deixar vários livros, inclusive do Rei Arthur e mitologia nórdica, caso você queira aprender, e também um PlayStation 5 em um preço bom, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas vai clicando aí. Ou também você pode olhar os links no comentário fixado, beleza? Mas se inscreve aí mesmo, porque tem vários vídeos de mitologia, muita coisa, muita análise, que sai toda semana aqui no canal. Bem, voltando, né? Como eu disse, estava tendo um casamento, e nesse casamento entrou um homem mais velho disfarçado. Esse casamento era da filha do rei Volsung, era Sigurd, se eu não me engano o nome dela. Bem, esse homem velho aí, ele entrou lá no meio do casamento e tinha uma árvore que segurava o teto. Ele fincou uma espada ali dentro e disse que quem tirasse essa espada dali seria um grande guerreiro, um grande rei guerreiro. Seja muito parecido com a história do Rei Arthur. Esse velho aí, nada mais nada menos, era o Odin. Bem, todo mundo tentou tirar essa espada e ninguém conseguiu. Quem conseguiu foi o filho mais novo do rei Volsung, que era o Sigmund. O Sigmund se tornou um grande guerreiro, só que em um certo momento, olha só como é parecido, hein? Em um certo momento, o Odin pensou que o momento do Sigmund tinha acabado e partiu para cima dele, lá disfarçado também, usando a Gungnir, relou na espada, quebrou ela. Até aí, tudo bem, beleza? Só que em um certo momento, o descendente de Sigmund, o Sigurd, ou Siegfried, seja a maneira que você queira chamar, precisava derrotar um dragão chamado Fafnir. E para derrotar esse dragão, ele precisava de uma espada. Só que toda a espada que faziam pra ele era quebrada, não durava muito. Até que ele resolveu pegar a espada quebrada no meio do pai dele e levou pro ferreiro Regin fazer pra ele. Refez essa espada. Com ela, ele conseguiu derrotar o dragão Fafnir. Ou seja, as duas histórias são extremamente parecidas. E como eu acho que o God of War já tá com essa mania aí de misturar as mitologias, que eu acho bem interessante até, eu acho sim que essa espada aí é tanto a Gran quanto a Excalibur em uma só, sendo conhecida como Gran pelos nórdicos e como Excalibur pelos celtas, ou bretões, ou todo mundo, né, porque o povo celta é bastante grande. Tá, só que agora, indo ali para o cubo mágico, né, obviamente esse cubo aí não é qualquer coisa, não é à toa que colocaram um ator de The Boys pra fazer ele, né. Eu acho que talvez no final do jogo, no meio do jogo, a gente vai acabar tendo uma revelação de quem seria realmente esse cubo mágico aí, assim como o Atreus acabou virando o Loki no final de 2018. Eu acabei vendo o vazamento até desse God of War Laufey aí, e acertou bastante coisa, né, falou que ia ter esse cubo mágico, ia ter espada, etc, e falava aí que essa espada teria ligações com o Merlin. Então pode ser que esse cubo mágico aí, o Frank, na verdade, seja o Merlin, e a Rui, aí pode ser a Dama do Lago, a Nimue, ou até mesmo a Morgana. Só que tem uma outra teoria interessante, que foi até um amigo meu, que é o Lucas Segredos do Mundo, que me falou, que é que talvez a Fei, tá bem, a Fei, né, a Laufey, acaba se revelando um personagem também de uma outra mitologia, além de ser também a Laufey da mitologia nórdica, porque de fato ela existe na mitologia nórdica. Talvez a Fei acabe indo até a mitologia celta e seja chamada de Morgana Le Fay, que nos contos do Rei Arthur seria uma inimiga do Rei Arthur. Ou talvez até, e aí é uma teoria minha mesmo, pode ser que a Laufey acabe fazendo o papel da Dama do Lago que deu a espada ao Rei Arthur. Num certo momento, sei lá, ela tinha que erguer o braço por um lago, por um portal ali, e acabe fazendo a famosa cena da Dama do Lago segurando assim a espada para fora do lago, dando a espada para o Rei Arthur. Antes que digam que já foi falado pelo Mimir que a Nimue é uma outra personagem, não Laufey, como eu disse para vocês, existem várias Damas do Lago, inclusive uma delas já até apareceu em God of War Ragnarok, que é aquela sereia lá que forja as coisas.
Mas eu, sinceramente, tô muito interessado em ver o que vão fazer. Eu tô muito ansioso pra ver o Rei Arthur, porque é o meu personagem preferido, é o meu herói mitológico preferido. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria. Acho que eu tô maluco? Acho que eu tô doido? Acho que faz sentido? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E a gente se vê na próxima. Okay. Take it.